Fala galera, tudo bem? Então eu vou contar pra vocês aqui num vídeo rápido como é que eu fiquei milionário do dia pra noite. Tô brincando, vamos lá. Meu nome é Mário Guaranha, eu sou corretor de imóveis natural do interior do Rio Grande do Sul e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história da minha carreira, que já tem 13 anos de idade, não do dia pra noite como eu brinquei no início desse vídeo. Estou aí há pouco mais de 6 meses compartilhando um pouco dos meus aprendizados, do meu conhecimento, da minha experiência no mercado imobiliário e também da vida. Falo muito sobre produtividade, sobre como a gente conseguir crescer e desenvolver novas habilidades. Então, para você que está aí dedicando seu tempo e me ouvindo, eu acho que é importante saber quem eu sou, saber um pouquinho mais de detalhes antes de começar essa jornada. Eu vou estar postando muito conteúdo aqui no YouTube e também no Instagram. Tudo aí, redes sociais, as minhas redes sociais são bem fáceis, todas Mário Guaranha, então segue todas elas aí porque eu posto conteúdo diferentes nas redes sociais. Vamos lá, sou corretor de imóveis. Desde 2009, comecei meu técnico em transações imobiliárias com 17 anos de idade e eu vou começar minha história aí, para você saber como é que um menino, um jovem de 17 anos, resolveu se transformar em corretor de imóveis, que a gente sabe que não é algo tão comum assim, As pessoas não costumam sair da escola falando, mãe, você é corretor de imóveis e tal, Não é isso que acontece, a gente sabe, eles pensam lá em ser advogados, ser médicos, É o que normalmente os adolescentes aí estão pensando. Mas eu passei por uma dificuldade, por um desafio no meu ensino médio. Nessa época eu morava na cidade de Pantano Grande, interior do Rio Grande do Sul. Dá um Google aí, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Eu estudava em escola pública lá, na época eu estava no ensino médio e eu era uma pessoa, um rapaz bem disciplinado e apesar da facilidade que eu tinha em aprender, eu perdi um ano de escola por indisciplina total. Eu não ia na escola, enfim, e acabei com isso não tendo presença o suficiente na aula e perdi um ano. Pois bem, no terceiro ano da escola, eu acabei percebendo que eu tinha perdido realmente um ano, Meus colegas estavam todos indo para a faculdade e eu estava em casa lá, via eles pegando o ônibus da faculdade e eu pensava, putz, perdi um ano e agora, o que eu vou fazer? E aí fui atrás de cursos que eu poderia fazer, tô falando isso aqui de uma forma mais transparente possível para vocês, sem muito charme, o que realmente é. Fui atrás de cursos que eu poderia fazer concomitante, paralelo ao ensino médio. E aí na época tinham 4 cursos possíveis: enfermagem, que não tem nada a ver comigo, tem até medo de sangue, então não ia dar certo. Contabilidade, que chegou a ser um curso que eu cogitei. Informática, que seria uma boa opção também, mas eu na época não gostava muito, e técnico em transações imobiliárias. Quando eu li esse nome pela primeira vez, eu nem sabia o que era técnico em transações imobiliárias. Depois eu fui descobrir que corretor de imóveis era quem fazia, quem faz o técnico em transações imobiliárias. Pois bem, conversei com a minha mãe sempre foi uma pessoa que me deu muita liberdade. Falei, mãe, acho que eu vou fazer o técnico em transações imobiliárias lá em Santa Cruz, que é onde é a Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. E a minha mãe, com todo o seu jeito, falou, o que é isso? O que é isso, O que é técnico em transações imobiliárias? Eu falei, bom, mãe, é um curso e tal para corretores de imóveis, Se trabalha por comissionamento, enfim, expliquei ali previamente o que eu sabia, na época eu não sabia muito sobre. E ela falou, meu filho, se tu acha que é uma boa opção, vai lá, Provavelmente na cabeça da pessoa, pelo menos ele vai estar estudando, Então tá tudo certo. E assim foi o meu início no mercado imobiliário. Foram 2 anos de Unisc, 2 anos de transações imobiliárias, um curso bastante completo, que me fez conhecer um outro lado da vida, conhecer pessoas mais experientes, mais velhas, enfim, e começar a ter um pouco de conhecimento de como realmente funcionava o mercado imobiliário. Fiquei lá por 2 anos, fiz 2 estágios em Santa Cruz do Sul, em 2 imobiliárias. E com 19 anos eu fui embora de Santa Cruz, e fui para Balneário Camboriú. Fiquei 6 meses lá, nesses 6 meses eu não trabalhei com o mercado imobiliário, trabalhei como vendedor, tá na veia, trabalhar com vendas. Trabalhei lá no Centauro, no shopping, trabalhava de domingo a domingo. Foi uma bela experiência para me dar uma boa bagagem de comunicação, de conversar, de perder o medo de falar com as pessoas, do atendimento presencial, mas fiquei lá algum tempo com o sentimento de que não era o meu lugar, Fiquei lá 6 meses, minha irmã mora até ela hoje lá em Santa Catarina ainda, ela que me incentivou a ir para lá na época, mas eu acabei retornando, para minha terra natal, para Porto Alegre, na verdade para o Rio Grande do Sul, e aí vim morar na capital, em Porto Alegre.
Iniciei no mercado imobiliário, aqui numa imobiliária que na época estava em início de abertura, uma imobiliária bastante tecnológica, e comecei com 20 anos aqui a trabalhar na área online como corretor de imóveis. Nessa época, eu ainda trabalhava num curso que se chamava universitário para conseguir me sustentar, né? Então eu vim para Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro, e ainda tinha algumas dívidas, mas essa história triste eu conto em outro momento para vocês. E para eu me sustentar, eu fiz uma transição onde eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde no curso universitário, a gente vendia lá matrículas de curso, né? E eu saía 1 da tarde, ia para a imobiliária que eu trabalhava na época para trabalhar como corretor de imóveis. Fiquei durante 8 meses nesse processo de transição. Com 2 meses eu fiz a minha primeira venda, com 4 meses fiz a segunda venda. E aí, ali pelo 6º, 7º mês, eu já estava começando a me desvincular daquele primeiro trabalho que eu tinha para seguir e focar 100% na carreira de corretor de imóveis. Comecei a aprender muito, fiquei 1 ano e meio nessa vaga. Depois de 1 ano e meio, eu fiz uma transição dentro da empresa e fui para um setor de lançamentos. Lá foi onde eu tive uma aceleração, digamos assim, da minha carreira, onde eu fiz um trabalho em um lançamento aqui de Porto Alegre que eu realizei 7 vendas em 30 dias. Depois eu conto essa história também em mais detalhes para vocês. Tem bastante história para contar, vocês vão perceber. E aí depois desse trabalho de lançamento, que foi quando eu comecei a botar uma grana mais pesada no bolso, eu fui convidado para ficar como coordenador de produto, né? Subir para o cargo de gestão, isso com 23 anos de idade, subir para um cargo de gestão nessa mesma imobiliária. Mas o meu gestor da época foi para uma imobiliária de alto padrão e me convidou para ir junto. Falou, vamos junto lá para a imobiliária de alto padrão. E eu acabei, na época, tendo ali aquela indecisão, por não saber para onde eu ia. A minha primeira resposta foi que eu ficaria no cargo de coordenação nessa imobiliária que eu estava, só que, olha só, eu fiquei 24 horas nesse cargo, 24 horas, e eu senti que não era o lugar que era para eu estar, e liguei lá pro meu gerente que tinha saído da empresa e falei, tem uma vaga para mim nessa imobiliária de alto padrão ainda, porque eu não tô me sentindo bem aqui, e eu fui para a imobiliária de alto padrão. Trabalhei por 6 meses lá, fui campeão de vendas no meu 2º mês. Essa empresa é uma empresa tradicionalíssima de Porto Alegre, na época tinha só tubarão lá dentro, e eu segui uma metodologia e consegui ter resultados sensacionais lá dentro. Fiquei 6 meses, vendi algo na casa de 4 milhões em 6 meses, e depois desses 6 meses o meu mesmo gestor voltou para essa imobiliária antiga que eu estava e me chamou para ser coordenador de um outro produto. Aí eu virei coordenador, foi meu primeiro cargo de gestão. Fiquei 1 ano como coordenador do Medplex, um produto também bem técnico, que é aqui na Rua Santana, aqui em Porto Alegre, que é voltado para profissionais da área da saúde, um prédio bastante complexo e inovador na época. E eu fui coordenador de produto durante 1 ano, fiz mais de 140 vendas como coordenador de produto. Depois da coordenação, o meu gestor, que era o da época, saiu para um outro desafio, eu assumi o cargo de gestão dele, desse mesmo produto e dessa mesma conta dentro da empresa. Fiquei mais 1 ano como gerente de produto, depois eu me tornei gerente do online, aí a gente está falando já de mais ou menos 5 anos de carreira, tá? 5, 6 anos de carreira. Eu me tornei gerente do online, que foi o mesmo online onde eu comecei como corretora de imóveis. Fiquei mais 1 ano e 5 meses lá. Fiz uma transição rápida para uma outra empresa que estava abrindo. Na época eu fui junto com alguns diretores da empresa lá para abrir uma outra empresa. Fiquei 90 dias e fui convidado de novo para aquela empresa de alto padrão, que foi aquela empresa que eu fiz 4 milhões em 6 meses lá quando eu tinha 23 anos de idade como meu corretor de alto padrão. Fui para essa empresa de alto padrão, fiquei lá por 18 meses. Eu era responsável pela gestão de todas as incorporadoras daquela construtora, a gente está falando aí, daquela imobiliária. Nessa época a gente está falando aí de 24 anos de idade, tá? Então, dos meus 24 até os meus 26 ou 25 até 26 e meio, enfim, tem meses aí, né, de intervalo nessa jogada. E aí, lá eu fui responsável por cuidar de todas as incorporadoras de alto padrão dentro da imobiliária e também fui cofundador, digamos assim, do setor online dessa empresa, que foi um setor também que teve um resultado sensacional em pouquíssimo tempo. Na época a gente começou a trabalhar as redes sociais, que era bem pouco trabalhado ainda aqui em Porto Alegre, com imóveis de alto padrão, e a gente fez os resultados alavancar de forma muito rápida. A gente tinha lá uma equipe, eu era gestor de uma equipe que começou com 5 corretores, depois a gente foi para 12,
e essa equipe vendia em média aí 5, 6 milhões por mês, uma equipe fortíssima, né? Então, depois disso, finalmente cheguei aonde estou hoje, tá? Hoje eu tenho 30 anos de idade, eu sou gerente geral de vendas da Auxiliadora Predial, que é a maior empresa de vendas do Rio Grande do Sul, o maior grupo imobiliário do Rio Grande do Sul, maior administradora de condomínios do Brasil, tá? Vou fazer um merchanzinho da Auxiliadora aqui rapidinho. E eu entrei nessa vaga com 26 anos de idade, a convite da diretoria e da presidência da empresa, e cá estou há 4 anos, né? Aqui hoje eu lidero uma equipe aí de 20 gestores, 16 deles estão em Porto Alegre, 4 deles estão em São Paulo, onde eu sou responsável pela expansão, né, da Neon Vendas, que é uma outra marca do Grupo Auxiliadora Predial, e hoje eu atuo liderando aí diretamente e indiretamente mais de 800 corretores, gerentes, franqueados, né? Então, essa é a minha realidade de mercado hoje. Sou corretor de imóveis de formação, estudante de marketing, um aprendedor voraz, gosto muito de aprender e gosto muito de compartilhar conhecimento, por isso que eu estou aqui hoje. Então, sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas espero que tenha dado para você saber um pouquinho mais quem é o Mário, né? E para você decidir com embasamento quem você vai ouvir, né? Porque eu acho que tem muita gente aí na rede social falando um monte de coisa e a gente tem que tomar cuidado das fontes que a gente está bebendo. Então, eu sou um profissional criado e forjado no mercado imobiliário e na vida, e as coisas que eu trago para cá são coisas baseadas em experiência, em coisas que eu aprendi na pele, no meu dia a dia, e que agora eu quero, né, ajudar a facilitar o caminho das pessoas que estão entrando no mercado e também daquelas pessoas que já estão no mercado, mas ainda não conseguiram alavancar a sua carreira de vez. Valeu, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final, sei que ele ficou longo. Não te esquece de te inscrever no canal, de ligar as notificações e fica ligado que vai ter muita história boa e vai ter muito conteúdo de qualidade para você aí. Um grande abraço, até breve.